Seja você um especialista em sapatos ou apenas um Zé Ninguém que curte ficar boquiaberto com calçados únicos, é impossível não apreciar alguns dos calçados que existem hoje em dia. Mas não importa o quanto você goste de sapatos, os que vão aparecer nesse vídeo com certeza vão deixar o seu queixo no chão. De tênis feitos de grama falsa a Nikes com amarração automática, inspirado em De Volta para o Futuro. Aqui estão alguns dos calçados mais exclusivos e incríveis do mundo. Tênis de grama. Vivendo nesses tempos estranhos e experimentais, não é incomum ver marcas famosas experimentando as coisas mais bizarras e estranhamente intrigantes. Em 2020, a Nike deu um passo nessa direção excêntrica, ao lançar uma versão bastante incomum de seu tênis de golfe Air Max 1. No espírito de se tornar um com a natureza, delicie-se com o tênis Air Max 1 Grass, que não deve ser confundido com essa coisa antiga que alguém encontrou no meio do mato. Originalmente projetado pelo designer de tênis americano Tinker Hatfield, o Nike Grass Sneaker foca menos no desempenho e mais na aparência, apresentando um exterior semelhante ao Astro Turf. O design foi inspirado nos gramados ondulantes de um campo de golfe, mas ao contrário da grama real, você não vai ter que se preocupar em cortar o seu tênis. Abaixo do gramado, há uma entressola Zoom Air pronta para golfe e uma sola Air Max 1. E para completar, a Nike aparou o gramado nas laterais para apresentar o seu icônico logo branco. No entanto, os fãs de tênis de longa data podem sentir falta daquela marca Nike Air no calcanhar, que foi perdida nesse gramado vestível. Quando foram lançados em fevereiro de 2020, os Grass Sneakers custavam $140 por par. Mas como a Nike ainda não lançou outro lote, eles custam entre $350 e $800 no eBay. Além de claramente obter um lucro, é muito mais divertido imaginar por que as pessoas podem estar revendendo isso. Talvez eles tenham tido a experiência humilhante de perder os tênis no gramado, ou talvez o cachorro deles tenha deixado uma surpresinha no tênis algumas vezes. De qualquer forma, vou deixar para você decidir se o Air Max 1 Grass Sneakers realmente vale a pena. Sapatos espaciais. Recebendo o nome de um cãozinho espacial russo que foi lançado com sucesso em órbita e retornou em segurança para casa a bordo do Sputnik 5 em 1961, o Nike Zvezdochka 2004 certamente se destaca como uma peça de calçado realmente impressionante. E apesar do nome soar como se alguém tivesse acabado de espirrar, esses sapatos modulares de várias partes foram realmente elogiados por seu design inovador e que economiza desperdício. Mark Nilsson, o designer, teve a ideia dos sapatos depois de visitar a agência espacial russa, que o inspirou a projetar calçados que os astronautas poderiam usar para todos os fins no espaço. Ele queria que trabalhassem, relaxassem e se exercitassem com um único sapato facilmente modificável. A Nike introduz Zvezdochka, o sapato espacial que até meros terráqueos como nós podem usar. Este sapato futurista, de $330, apresenta 4 partes interligadas: a grade externa, a sola, a manga interna e a palmilha. Essas peças podem ser usadas em múltiplas combinações, juntas ou separadas, para diversas funções e ambientes. Para uma sensação de chinelo, a manga interna, que apresenta amortecimento Nike Zoom Air, protege o seu pé de elementos como a água e temperaturas frias. Junte isso com a grade externa e a palmilha, e você pode usar os sapatos em um passeio tranquilo. E quando você está com disposição para algo mais extenuante, como correr ou caminhar, a sola intertravada fornece toda a aderência e suporte para os pés que você precisa. Embora não seja o design mais elegante da Nike, as peças interligadas liberam os sapatos de muitas das colas necessárias dos calçados tradicionais, o que os tornam infinitamente recicláveis. Eles também podem ser revestidos infinitamente, ao que parece, já que, apesar de não estarem mais disponíveis para comprar como novos, existem alguns pares à venda no eBay. Por algo entre $200 e $600, se você tiver sorte, você também pode ser o orgulhoso proprietário de sapatos que são totalmente de outro mundo. Tênis Teddy Bear. Se você está na loja procurando um tênis super fofo, não procure mais além do JS Teddy Bear. No que pode ter sido a colaboração mais fofa de todos os tempos, o designer Jeremy Scott de alguma forma convenceu a Adidas a colocar as cabeças e braços de ursinhos de pelúcia em seus tênis e vendê-los ao público. Esses tênis de urso bizarros originalmente deveriam vir apenas em uma única cor, com um marrom cremoso muito padrão, não muito Adidas. Mas essa cor grosseira não pareceu prejudicar as vendas, pois assim que o JS Teddy Bear chegou às prateleiras em 2011, eles estavam esgotados. Talvez tenha algo a ver com Lil Wayne estreando eles na véspera de Ano Novo, ou talvez nós humanos tenhamos um instinto natural de usar animais em nossos pés. De qualquer forma, Jeremy Scott, desde então, disponibilizou o JS Teddy Bear em rosa, dourado e uma edição limitada prata brilhante. Hoje em dia, eles são um pouco difíceis de encontrar, mas com os Crocs de repente sendo considerados descolados de novo, tenho certeza que os igualmente ridículos tênis Teddy Bear não estão muito atrás disso. Enquanto isso, você pode comprar o quanto quiser no eBay, onde um par desse tênis incrível vai custar de $150 a $1.400. E enquanto você está processando esse preço ridículo, que tal você reservar um momento para se inscrever no Fala Sério? E não se esqueça de ativar o sininho também, para não perder nenhum dos meus vídeos. Agora, de volta ao próximo sapato único. Asas douradas.
Se você pensou que colar ursinhos de pelúcia em um par de Adidas convencional era o auge da originalidade de Jeremy Scott, então é melhor você segurar os seus cadarços. Essa aventura colaborativa em particular começou quando a Adidas lançou o JS Wings e o JS Wings 2.0 de Jeremy em 2010 e 2012 respectivamente. Mas Jeremy ainda queria voar mais alto. Então, no ano de 2015, ele apresentou o JS Wings 3.0, um par de cano altamente brilhante que te leva para as alturas, principalmente se você quiser se parecer com um cosplayer hardcore. Além das óbvias sobreposições douradas em forma de asa, esses tênis também apresentam uma meia interna removível, que adiciona uma camada única ao design elegante. E para honrar o seu nome como um tênis esportivo, a entressola ou a camada de material absorvente de choque entre as solas internas e externas foi inspirada na linha Adidas Originals, do ex-jogador de basquete profissional Dikembe Mutombo. Mas só porque as solas foram projetadas com o basquete em mente, isso não significa que elas não possam ser usadas para dominar em outros lugares. Pouco depois de seu lançamento em 2015, o superstar da WWE, Kofi Kingston, roubou a cena quando entrou no ringue no evento SummerSlam, balançando as asas douradas. E sendo um dos maiores voos da WWE, a escolha fazia sentido. E quem melhor para testar o JS Wings 3.0 do que o mesmo homem que em 2016 usava um par de Unicorn LeBron Soldiers sob medida. Essas belezinhas de unicórnio podem não estar à venda ao público, mas você pode colocar as mãos em um par de JS Wings 3.0 por alguma coisa entre $350 e $500 online, o que não é tão ruim para um tênis muito procurado, considerando que eles originalmente eram vendidos por $300 o par. É bastante irônico, na verdade. Você pensaria que os lucros de revenda de tênis com asas iriam subir às alturas. Estilo versus conforto. Se Tim Burton tivesse uma grife de moda, provavelmente se pareceria ao trabalho do designer austríaco Carol Christian Powell, conhecido por suas peças não convencionais. E por não convencional, não quero dizer grama sintética ou cabeças de ursinho de pelúcia. Quero dizer cabelo humano, pontos de metal e etiquetas de preço de milhares de dólares para tênis intencionalmente desgastados, que parecem ter vindo dos fundos do galpão do seu pai. Old school o suficiente para você? Porém, uma das peças de calçado de assinatura desse designer, o Drip Trainer, apesar do nome, não vai te dar muito gotejo nas ruas. Feitos à mão em couro de bezerro e canguru, os tênis são tingidos e mergulhados em látex antes de serem deixados para secar por até 2 horas. A última etapa cria essa exclusiva sola gota, que consiste em estalactites emborrachadas e penduradas. Se eu visse alguém usando um negócio desses, eu provavelmente pensaria que eles acidentalmente pisaram num tonel de tinta e deixaram secar dessa maneira. Mas, ei, algumas pessoas podem gostar da sensação de andar em uma superfície irregular de unhas de borracha. Com certeza não é para os fracos de coração, tanto na aparência quanto no preço. Com os Drip Trainers custando entre $1.500 e $3.000 online. É provável que eles não valham a pena em termos práticos, mas para algumas pessoas a excentricidade supera o conforto sempre. No entanto, o oposto também é verdade para esses calçados Kangoo Jumps Rebound de $200, para os quais o apoio confortável dos pés supera qualquer senso de estilo. Kangoo Jumps, descrito como o calçado esportivo de menor impacto do mundo, evita lesões nas articulações graças às faixas elásticas que supostamente absorvem 80% da força de impacto quando você se exercita. Os calçados podem ser usados por qualquer pessoa, independente do seu nível de condicionamento físico, e durante a realização de atividades de alto impacto, como correr ou pular. Como o nome sugere, o Kangoo Jumps realmente dá o leve salto de um canguru, só que ao contrário dos Drip Trainers, eles não são feitos de animais de verdade. Calçados envolventes. Já que estamos no tópico de calçados old school, o que você acha desses calçados envolventes que se parecem com os calçados de algum tipo de abominação da mente de H.P. Lovecraft? Os calçados Walk of Mind são feitos sob medida a partir de escaneamentos pessoais dos pés, o que significa que o tamanho e a curvatura são únicos para cada indivíduo. Então diga adeus a compartilhar calçados com seus amigos, pois em um verdadeiro estilo Cinderela, esses sapatos escamosos só cabem em você. Esses calçados peculiares lembram um pouco uma folha que você enrola no pé, e as solas de nylon impressas em 3D têm superfícies de seixos que distribuem uniformemente a pressão sobre os pés. A ideia por trás dos calçados é manter os pés do usuário apoiados, proporcionando uma sensação leve e descalça. Mas para sentir que você está andando no ar, e sendo uma produção personalizada, cada par de Walk of Mind vai custar uns $1.500. Isso é muito caro, especialmente porque esses super elásticos Vibram Furoshiki custam apenas cerca de $70 por par. Eles são um pouco diferentes na maneira como cobrem todo o seu pé,
sendo feitos de um sistema de envoltório elástico não restrito com velcro, em oposição à estrutura sólida dos calçados Walk of Mind. O material de tecido elástico é extremamente confortável e leve, o que significa que você pode usá-los na academia, na aula de yoga, ou então, se você for corajoso o suficiente, enquanto faz as suas tarefas diárias. É claro que, ao contrário dos calçados Walk of Mind, os calçados Vibram Furoshiki podem não te ajudar a identificar o seu pé único estilo Cinderela se um príncipe vier te procurar, mas pelo menos não vai ter que se preocupar com eles caindo enquanto você estiver correndo. Yeezy Foam Runner. Em setembro de 2019, Kanye West provou um novo design Yeezy em sua colaboração de longa data com a Adidas. Mas em vez de gerar entusiasmo, os Yeezy Foam Runners foram arrastados nas mídias sociais por parecerem algo que a Crocs faria. O design futurista é criado a partir de um material Yeezy exclusivo, que é uma mistura de algas e polímeros naturais, e são semelhantes à borracha em suavidade e flexibilidade. O corpo do calçado possui orifícios bizarros de respiração ao redor, enquanto a parte inferior é arredondada por um padrão de espinha de peixe, semelhante ao Yeezy Boost 700 e o Yeezy Boost 700 V2. Mas mesmo as solas magníficas desses outros calçados mais atraentes não foram suficientes para aumentar a simpatia do Yeezy Foam Runner. Foi apenas em junho de 2020, depois que os calçados chegaram às mãos de grandes celebridades como Justin Bieber e Kim Kardashian, que a visão do público sobre os Yeezy Foam Runners começou a mudar. No momento em que foram lançados ao público, esses estranhos objetos esgotaram instantaneamente em todos os lugares. Em 2021, existiam várias datas de lançamento definidas para novas cores como vermilion, ocre e moongrey, mas por cerca de $100 o par quando comprado novo, eles quase certamente iriam se esgotar no lançamento. O resto do tempo você vai ter que pagar qualquer coisa entre $200 a incríveis $2.000 por um par de segunda mão online. E por esse aumento de preço, eu espero que essas esquisitices espumosas tenham sido vendidas pelo próprio Kanye. Tênis lendários. O jogador de basquete Kobe Bryant pode ter deixado nosso mundo em 2020, mas o seu espírito inspirador e o impacto esportivo permanecem para sempre. Mas isso não é tudo que Kobe nos deixou. Em 2001, ele estreou um dos tênis de performance menos ortodoxos já criados, o Adidas Kobe 2. À primeira vista, esses tênis volumosos e muito quadrados parecem simplesmente não pertencer a uma quadra de basquete, muito menos nos pés de um atleta superestrela, e definitivamente não ajuda que essas versões pretas pareçam idênticas aos sapatos do Homer Simpson. Quem diria que Homer era um fã de sapatos? Concebido pelo designer Eirik Lund Nielsen, o Kobe 2 foi concebido para ser uma melhoria no Kobe original de 2001. Mas assim como muitas reformulações, o novo design, que não era muito aprimorado, não se saiu como esperado. Logo após a estreia, o design do Kobe 2 gerou críticas, chamando ele, entre outras coisas, de monstruosidade. É o tênis mais feio que Kobe Bryant já usou. Os críticos visaram o exterior acolchoado e quadrado do Kobe 2, que juntamente com falta de cadarços externos, fazia com que parecesse mais uma bota espacial do que um tênis de basquete. Parecia que até o próprio Kobe reconhecia a feiura deles, já que enquanto ele vestia um par especial com o tema de bandeira americana, na noite da abertura da temporada de 2001-2002, ele raramente foi visto sendo usado depois disso. Hoje, pares de Kobe 2 são vendidos por qualquer coisa entre $300 e $2.500 online. Embora, se você me perguntar, os proprietários deveriam estar pagando as pessoas para se livrar deles. Quer dizer, não é como se fossem um par de Air Jordans de ouro maciço do Drake, valendo mais de $2 milhões. Muitos entusiastas de sapatos estavam morrendo de vontade de ver esse rapper vestir eles depois que ele revelou que tinha encomendado. Mas para o desânimo de geral, Drake revelou que seus tênis de cair o queixo não eram para se vestir. Profissionalmente esculpidos em ouro puro, os tênis são basicamente troféus que ele guarda em sua casa para as pessoas admirarem. Pois é exatamente isso que você deve fazer com um tênis, não é? Nikes malucos. Eles podem não ser feitos de ouro, mas esses Jelly Nike Dunks são tão atraentes quanto o valioso par de Jordans do Drake. O criador desse par de tênis, Serial Artist, criou pessoalmente esse par como um projeto de arte durante o lockdown. Sendo um modelo de engenhosidade, os tênis são completamente transparentes e foram confeccionados em verde neon e laranja. O exterior veste o famoso logo Nike, e os cadarços pretos adicionam um pouco de contraste ao pano de fundo monocromático. É uma pena que os tênis que foram formados por pedaços claros de plástico colorido e costurados não sejam adições a nenhuma marca real da Nike. Mas, novamente, os tênis de plástico seriam realmente tão confortáveis assim? Com uma total falta de ventilação e todas as bolhas das arestas duras, é melhor deixar isso como um projeto de arte mesmo. Sem falar como você sempre vai ter que garantir que suas meias estejam em perfeitas condições antes de deixar elas à mostra. Ainda assim, em termos de falta de praticidade, esses Nikes gelatinosos da Serial Artist não são nada comparados a esse par de Nikes de vidro. Esse design realmente incrível apareceu online em 2019, afirmando representar um par de tênis de vidro de verdade. Presumivelmente,
somente para decoração e não para uso pessoal. Contudo, muitos ficaram desapontados quando a foto acabou por ser um pouco mais do que uma experiência de design divertida, porém falsa, ao invés de fazer parte de qualquer linha oficial da Nike. Enquanto algumas pessoas afirmam vender esses tênis e alguns similares Nikes transparentes online, a sua qualidade e autenticidade é duvidosa, na melhor das hipóteses, e afirma-se que são feitos de plástico em oposição ao vidro. Mas não deixe que isso o impeça de canalizar a sua Cinderela interior. Esses sapatos de vidro genuínos são feitos à mão a partir de vidro soprado pelos artesãos do Nakamura Glass Studio no Japão, e são vendidos por $700 por sapato. Está certo, por serem feitos sob medida para o formato do pé de cada usuário, esses sapatos não são vendidos em pares. Então, se sapatos de vidro são o seu desejo de coração, você pode esquecer de passar dos trapos à riqueza, porque sem uma fada madrinha, ou nesse caso, um empréstimo bancário, é bem provável que você vai passar da riqueza para os trapos. Yeezys Glows. Se você sente que seus pés estão precisando de um pouco de brilho, não procure mais além do Yeezy Boost 350 V2 Glow. Mais uma vez vindo da mente de Kanye West. Esses tênis que brilham no escuro chegaram às prateleiras em 2019, e como esperado, eles venderam muito. Mas você pode estar se perguntando como exatamente eles são capazes de brilhar no escuro. Bem, esse exterior verde lodo foi tratado com um corante rico em fósforo, que possui qualidades fosforescentes, o que significa que suas moléculas emitem luz por um longo tempo, depois de serem energizados ao sol ou sob luz artificial brilhante. Já que os Yeezy Glows eram um lançamento de edição limitada, eles estão esgotados na loja oficial da Adidas. Eles estão, no entanto, disponíveis por cerca de uns $650 online, o que é um pouquinho mais alto do que o preço original de varejo, de $250. Mas se você realmente quer se destacar no clube, ou simplesmente não quer ser atropelado por um carro ao atravessar a rua à noite, esses tênis Yeezy Boost que brilham no escuro podem ser para você. Sapatos doces. Para os gulosos que também adoram sapato, eu vos apresento Lollies, uma coleção de sapatos inspirada na fábrica de chocolate de Willy Wonka. Esta coleção de dar água na boca foi o trabalho de graduação de 2009 da designer Belma Arnautovic, na Academia de Belas Artes de Sarajevo, na Bósnia. De bastões de doces vermelhos e brancos a balas de goma, os sapatos deliciosamente lindos de Belma são uma maneira completamente vestível de mostrar ao mundo que você é muito doce de coração. A coleção cristalizada apresenta cores vivas, couro envernizado, miçangas e fitas. Dois pares mais marcantes do grupo são as botas curtas e brancas com gomas grudadas nos calcanhares e os chinelos de aparência bizarra com dedos ocos que você pode encher com doces. Ou se você não gosta de doces, você pode preenchê-los com guloseimas para o seu cachorro ou pretzels para um lanchinho rápido e salgado. Mas você basicamente estaria comendo comida do chão, então talvez não seja a ideia mais higiênica de todas. De qualquer forma, talvez seja melhor que os designs de Belma ainda não apareçam nas lojas. Eu pelo menos não vou precisar de sapatos doces. I'm sweet enough. Tênis Boombox. Que tal animar as suas festas com esses sapatos com alto-falantes? Esses tênis boombox hilários e impraticáveis foram compartilhados online em 2008 e além de terem apenas um pouco de arte conceitual, têm algumas deficiências. Para começar, bem poucos CDs de música são realmente pequenos o suficiente para caber em um sapato, e mesmo que pudessem, é provável que o movimento de caminhar iria arranhar o disco. Além disso, quem ouve CDs hoje em dia? Felizmente, há uma alternativa muito real para o tênis boombox disponível para a compra hoje, com um toque um pouco mais moderno. Os tênis Shoe Beats podem estar faltando cadarços, mas eles têm algo ainda melhor. Um dos pares vem equipado com um alto-falante Bluetooth, que promete oferecer qualidade de áudio perfeita quando conectado ao celular. Mas visto que o Shoe Beats custa apenas cerca de $19 no Walmart, a qualidade pode deixar um pouquinho a desejar. Além do tênis, sua compra também vem com um carregador USB, que supostamente carrega esse pequeno alto-falante de forma surpreendentemente rápida. O único problema é que o produto não especifica a duração da bateria do alto-falante, então não planeje shows de dança completos de 4 horas com a música a todo volume nessas coisas. Dito isso, por estar amplamente disponível por um preço baixo, deve valer a pena pelo menos experimentar um par desses, supondo que você não se importa de ser aquele inconveniente que fica tocando música alta em público. Saltos de tentáculo. Você já olhou para os seus pés e pensou, poxa, faltam tentáculos. O designer filipino Kermit Tesouro resolveu isso. Os saltos com tentáculos, ou poliposes, como são chamados oficialmente, apresentam 8 tentáculos vibrantes, azuis e semelhantes a polvos na parte inferior de cada sapato, perfeitamente entrelaçados para não apenas manter o pé no lugar, mas também te ajudar a se equilibrar enquanto caminha. Pode não parecer muito à primeira vista, mas os sapatos são feitos à mão em madeira e decorados com tintas brilhantes. Não é bem o design mais confortável ou prático do mundo, mas quem precisa de conforto quando você pode canalizar a sua Úrsula interior sempre que precisar de um impulso de confiança? Infelizmente, você não vai encontrar os saltos de Kermit Tesouro em seu shopping comum. Os sapatos são únicos e foram apresentados em uma exposição no Cube Design Museum, na Holanda, em 2018. Acho que isso significa que você vai ter que ficar com lulas agarradas nos pés por enquanto.
tênis com cadarço automático. Desculpe a sinceridade, mas apenas os camponeses amarram seus próprios cadarços hoje em dia. Isso porque em 2016 e 2020, respectivamente, a Nike lançou 2 pares de tênis inovadores, que tornaram o laço do cadarço uma coisa do passado. O tênis Nike Hyper Adapt 1.0 2016 possui um sensor, bateria, motor e sistema de cabos que ajusta os cadarços com base em cálculos algoritmos da pressão que detecta em seu pé. Quando seu pé é inserido, o sapato aperta automaticamente, até detectar os pontos de atrito, que é quando ele para, para que você não precise se preocupar com os seus pés sendo cortados pelos próprios tênis. E se estiverem muito apertados para o seu gosto, existem 2 botões ao lado para afrouxá-los para o seu conforto. Mas isso não é tudo. As solas também apresentam uma luz muito bacana, que é ativada quando os cadarços apertam. Por mais incrível que isso já seja, os designers da Nike queriam fazer ainda mais. Foi quando o Adapt BB ganhou vida. Com o preço de apenas $350 em vez dos $720 do Hyper Adapt, o novo e aprimorado tênis de amarração automática afrouxa e aperta ativamente com base em como o pé do usuário muda ao longo do tempo. Tomando o basquete como inspiração, a Nike considerou como os pés dos atletas começam a inchar quando o sangue começa a bombear, exigindo um tênis mais solto para respirar adequadamente. Usando cadarços semelhantes aos da botas de snowboard, esse sistema de amarração chamado Fit Adapt também pode ser controlado por meio de um aplicativo. E como se não pudesse ser mais futurista, quando a bateria fica fraca, você simplesmente coloca os tênis em um tapete de carregamento sem fio. E o melhor de tudo é que leva apenas 3 horas para os tênis recarregarem por completo. E depois disso eles duram até 2 semanas. Com tudo isso, acho que De Volta para o Futuro realmente iria aprovar o que a Nike conseguiu criar. Afinal, os tênis inteligentes originais que Michael J. Fox usou no icônico sucesso de bilheteria dos anos 80 foram vendidos em leilão por quase $100 mil em 2018, apesar do desgaste após a filmagem. E enquanto os sapatos de mentira infelizmente não eram realmente autoajustáveis, a Nike lançou uma versão muito real dos famosos sapatos em 2016. Apenas 89 pares foram produzidos e todos eles apresentavam a tecnologia Adaptive Fit do Hyper Adapt 1.0. Michael J. Fox foi o primeiro a conseguir um par, de graça, é claro, antes que o restante fosse vendido em um leilão que arrecadou colossais $6,75 milhões para a Fundação Michael J. Fox, que pesquisa Parkinson. Infelizmente, com o Adapt BB agora nas lojas, você não precisa desembolsar milhares de dólares para entrar nessa onda do autoajuste. Então pegue um par junto com o carro Tesla de Musk e um capacitor de fluxo. E você vai estar pronto para estrelar o seu próprio remake de baixo orçamento de Volta para o Futuro. E você, qual desses calçados mais exclusivos você já encontrou por aí? Conta aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!